Bom dia. A gente está num momento que a gente pode chamar bastante histórico, não só pelas vitórias de Israel, mas tem um detalhe muito importante. Está escrito que Hashem quis fazer o rei Hizkiyahu Mashiach, mas ele não se tornou Mashiach porque ele não louvou a Deus o suficiente. A história é que o rei da Assíria, ele estava conquistando o mundo, ele conquistou, na verdade, ele exilou as 10 tribos de Israel, ele estava agora chegando em Jerusalém, as 10 tribos realmente sumiram, ele ia chegar agora nas últimas 2, 3 tribos que sobraram em Jerusalém, e ele ia destruir. Então naquele momento, o rei, ele vira e fala para Hashem, não tem chance de eu ganhar, então sabe o quê? Eu vou dormir, você toma conta e está tudo tranquilo. E deu certo. Então, essa vitória completamente milagrosa, eles foram embora e etc., os inimigos, ele deveria ter agradecido a Hashem, agradeceu, mas não com um ênfase suficiente, e por isso ele não se tornou o Mashiach. Poderia ter sido o Mashiach e terminado o Galut. Então é algo que, ao longo dessa guerra, a gente estava ansioso para escutar dos ministros o que eles dizem a respeito de Hashem. Então a gente sabe que o povo está mais unido, a gente sabe que o povo está mais inspirado para a Torá, para Hashem, etc. Mas nessa semana aconteceu algo histórico, talvez a coletiva mais importante da história de Israel, porque o primeiro-ministro ele fez algumas declarações que são essenciais. Ele falou, nós estamos aqui na Terra por um presente que Hashem nos deu. Isso é tudo que ele precisava falar. A gente não está aqui graças que a ONU, declaração de Balfour, etc. A gente está aqui porque Hashem nos deu essa oportunidade. E ele falou num mesmo discurso 3 vezes Bezrat Hashem, com a ajuda de Hashem. E pode parecer uma besteira, mas isso faz toda a diferença você reconhecer que nós não somos nada. E quem somos nós perante tantos inimigos querendo acabar com a gente? Mas ele finalmente, Baruch Hashem, declarou publicamente, claramente, com todas as palavras, que estamos aqui, Baruch Hashem. Então isso é importantíssimo e a gente pede que Hashem veja, bom, já reconhecemos que é você, agora termina. Tem uma passagem na Gemara que diz que nós temos os vários galuyot, os vários exílios que a gente passou ao longo dos anos, começando pelo Egito, a Síria, que eu falei agora, tiveram os babilônios, a história de Purim, com Parás, com a Pérsia, e por último a gente teve o que a gente está agora chamado Galut, de Roma, Edom, que é o mundo ocidental, cristão e etc. Então está escrito que todos os Galuyot, eles vão se desfazer, se dissolver, e assim foi. A Babilônia não existe mais, não tem nenhum resquício dela, e assim por diante. Mas 2 vão ficar até o final dos tempos. Um é o Edom, que é o mundo ocidental. Hoje, grande parte do mundo são cristãos, e o mundo ocidental, ele herdou toda essa herança da democracia e da estrutura de como o governo funciona justamente dos romanos. Então, esse legado deles continua até hoje de maneira muito forte. E o segundo que vai ficar é a Pérsia. E, curiosamente, os persas, o Irã até hoje, eles falam persa. E eles não se recusam a falar outro idioma, que seria o árabe, alguma coisa assim. E eles mantêm algumas das festividades, pelo menos, por milênios. Então, de alguma maneira, eles se mantiveram até os dias de hoje. Só que o Tosfot, ele comenta lá na Gemara, ele fala, tem uma contradição. Está escrito que o Galut, ou os resquícios de Parás, eles vão se destruir, vão se dissolver. E ele responde a contradição seguinte, até quase o final dos tempos, vai ter Parás. Véspera de Mashiach, Parás vai se dissolver. E aqui estamos. Estamos num momento muito especial, que Bezrat Hashem, Mashiach tem que chegar, Parás está se dissolvendo. Se você for olhar em 3 semanas, o que aconteceu, o que mudou, eles são a maiores ameaça que tem para o povo judeu, diferente do Haman, que queria matá-lo, além de todo o povo de Israel, em um único dia. Eles estavam prontos para matar Israel em um único instante, com uma bomba atômica. Essa ameaça, Baruch Hashem,
não tem mais, e com certeza vão acabar com todos os Amans e seus parentes e filhos que foram enforcados. Esperamos que o Mashiach chegue antes. A gente não quer mais guerra, a gente não quer mais sangue, a gente quer simplesmente a paz total e absoluta. Isso tem a ver com a paraxá dessa semana. Que nessa paraxá a gente começa o terceiro livro da Torá. E logo que você começa a ler a Torá no livro original, no Sefer Torá, então você vê que o Vaikra, a palavra Vaikra, que significa Yushamou, a letra Aleph, a última letra da palavra Vaikra, ela está escrita numa fonte nanica, uma fonte menor. E a pergunta clássica é, por que essa letra está menor? E a resposta que nós sábios dão é um sinal de humildade de Moshe. Porque Vaikra, Hashem, chamar ele é uma linguagem muito próxima. Você não chama para qualquer um. Moshe Rabbeinu, quando ele foi escrever a Torá, ele queria fazer uma omissão. Ele queria escrever Vaikar. O que quer dizer Vaikar? Vaikar é a linguagem que Hashem aparece para Bilam. Hashem ele aparece para Bilam por quê? Eu preciso me revelar para ele. Ele é um goi, ele é um malvado. Mas, de passagem, eu vou dar uma passada lá, contra gosto, e vou falar para ele a mensagem. Moshe Rabbeinu não queria essa honra de dizer que Hashem veio e me chamou. Então ele não queria escrever, ele queria escrever Vaikar. Hashem apareceu para mim, assim como Bilam, eu não sou ninguém. Então ele fez uma negociação com Hashem. Hashem falou, você tem que escrever, vai escrever Vaikra. Ele queria escrever Vaikar. Então sabe o quê? Vamos colocar um Aleph pequenininho. E assim a gente fez uma conciliação, e assim está na Torá o Aleph pequeno. Essa é uma das explicações porque está com o Aleph pequeno. Ou seja, o Aleph simboliza humildade. Pergunta. Quantas vezes na Torá Hashem já chamou Moshe? É a primeira vez? Agora você decide só porque tem um Aleph pequeno, a humildade de Moshe. Espera aí. Quantas vezes Hashem já chamou? É que ele não tinha participado da construção do Mishkan? Tá bom. Então você tem alguma coisa a ver com o Mishkan. Mas se a questão é humildade, Moshe Rabbeinu é humilde desde o início. Aonde consta as palavras, por exemplo, Vaikra, no momento do Sne, no momento, primeira vez que Hashem encontra ele, está escrito lá que Hashem chama Moshe. E está escrito também no Monte Sinai. Os dois momentos chaves na vida de Moshe. Um, quando ele foi contratado. Dois, quando ele teve o carimbo celestial. Você é Moshe, você é o homem. E nesses momentos está escrito Vaikra, grande, normal. Você decide ser humilde quando convém? Estou exagerando. Estamos falando de Moshe. Ele sempre foi humilde, sempre será o mais humilde. Mas por que justamente aqui aparece essa humildade? E essa humildade tem a ver com aquilo que eu estava falando no início, de que o primeiro-ministro de Israel, ele ir lá e reconhecer, ter a humildade de que nós não somos nada, fazemos a nossa parte, mas nós somos pequenos e é a chave para tudo. Então, eu queria elaborar por que esse Aleph, ele está nessa paraxá justamente. Então, você falou por quê? Tem a ver com Mishkan. Então, diz pra gente o Midrash o seguinte, a palavra Vaikra, Vav, em hebraico, é uma preposição. E chamou. Quando você coloca uma preposição significa que tem uma conexão com o que estava antes. E Hashem chamou. Em português, você não começa uma frase com a palavra e. A palavra Vaikra, não só no início de uma palavra, de uma frase, não só no início de um capítulo, no início de um livro, e chamou. Você começa um livro e chamou. É um novo livro. E a resposta que liga direto com o livro anterior. O que a Torá fala no final da paraxá anterior? A Torá fala que Moshe Rabbeinu não conseguia entrar no Mishkan, porque a presença de Hashem, vamos imaginar, a nuvem de Hashem estava lá e não deixava ele entrar. Então ele não tinha como entrar. Então, Vaikra, e Hashem foi lá e chamou ele. Falou, vem aqui. Vaikra, e chamou. Ele estava lá parado, não conseguia entrar. Qual que é a conclusão disso? Ele ficou para trás. Então, Hashem vai lá e Vaikra. Como que Hashem chama ele? Vem aqui, meu querido. Vem aqui. O que tem de especial nessa passagem? Então, vamos primeiro entender o que é humildade. A gente já falou disso várias vezes, mas eu escutei duas histórias muito bonitas, que são as seguintes. Rav Shlomo Zalman Auerbach foi um dos grandes poskim, dos maiores legisladores, rabinos, dos últimos tempos. Já faleceu, fazem uns 40 anos, imagino. Ele era muito conhecido em Israel, os grandes rabinos mandavam as perguntas mais complexas para ele. E ele era conhecido também pela sua humildade extrema.
uma história que eu já contei dele várias vezes, que ele, antes de chegar em casa, ele arrumava o terno, o chapéu, falava, peraí, as pessoas se arrumam para sair de casa, não para entrar. Ele falou, não, quando você tem paz em casa, Hashem está na tua casa. Eu posso garantir que eu nunca discuti com minha esposa. Então Hashem está na minha casa, eu vou me arrumar para entrar em casa. Esse é o Shlomo Zalman. Então, duas histórias. A primeira história é que em Israel, nos Estados Unidos também, eles fazem grandes comemorações quando se termina aquele estudo mundial do Shas, terminar todo o Talmud, cada 7 anos e meio. E com o tempo isso foi crescendo, começaram a fazer em estádios de futebol. Nos Estados Unidos fazem para 20, 30 mil pessoas, uma coisa muito bonita. Então, nessa comemoração tem a mesa central com os grandes rabinos. E aí, a pessoa que comentou a história, ele falou, eu lembro que quando chegou esse grande rabino, ele não chegou junto, acompanhado de secretários e Hassidim e etc. Ele chegou sozinho, ele andava de ônibus, aliás, pegava a condução, e ele foi até lá, chegou, entrou e sentou na mesa. De repente, o cara que era o apresentador, ele percebe que o grão rabino está lá. E aí ele fala, vamos dar as boas-vindas para o grande rabino, para o grande homem. E se olha para aquele cara, para o rabino, você vê que ele começa a se arrumar, ele começa a se levantar, e ele começa a olhar para a porta para ver quem é que vai entrar. E aí ele fala, o apresentador fala, o grão rabino Rav Shlomo Zalman Auerbach. Aí ele faz com a mão assim, sabe? Que besteira, eu estava me levantando para alguém grande, era para mim. Sou eu. Então, ele foi lá e sentou e desconsiderou toda essa... Ele não buscava nenhum tipo de honra. Porém, uma vez chegou para ele um casal, falando que, infelizmente, o filho dele estava com problemas sérios psiquiátricos e ele precisava ser internado numa instituição. E o menino não queria. Ele sabia o que significava isso. Ele tinha consciência do que isso significava. Então falaram, rabino, ajuda a gente. Ele falou, tá bom, chama o menino. Chamou o menino. E ele vira e fala para o menino, você sabe quem eu sou? Sim, rabino. Não. Eu sou o rabino que todos os rabinos grandes mandam perguntas para mim. E a minha palavra é a palavra final da Torá. E você sabe que eu não dou smichá. Smichá é quando alguém vai virar rabino, eu não dou isso para qualquer um. Mas eu quero te contratar para você ser o meu mashgiach. A posição de mashgiach pode parecer uma coisa simples, mas é aquele que vai dar a verificação de ashgachá, como chama, supervisão rabínica de kashrut. E eu tenho um lugar que eu quero que você vai lá e você vai ser o mashgiach kashrut daquele lugar. E deu para ele o endereço do lugar onde ele precisava ser institucionalizado. Você vai agora para o meu aluno tal, ele vai te ensinar as halachot, você vai cuidar da cozinha em meu nome. Você sabe que o meu nome é muito forte, mas com a condição que enquanto você estiver lá, você também vai aceitar a ajuda e orientação que eles vão te dar nesse lugar. E assim foi. Então, quando precisa, a gente precisa saber exatamente quem nós somos. Ele não tinha dúvida de quem ele era. Ele não tinha dúvida da grandeza dele. Mas com toda a grandeza dele, é aquilo que Moshe Rabbeinu sabia, de que é uma dádiva que Hashem deu para mim. E eu sei que já escutaram isso outras vezes, mas a gente pode escutar a vida inteira e ainda assim trabalhar nisso, da gente saber que todas as minhas virtudes e vantagens, quando eu começo a me dar bem, o mais óbvio, mais claro é que eu começo a atribuir isso ao meu sucesso. Eu consegui, eu sou esperto, eu sou inteligente. A humildade significa você saber quem você é, usar todos os teus talentos, sabendo que isso é uma dádiva, uma obrigação que Hashem deu para você. Esse era Moshe Rabbeinu. O que acontece? O Korban, qual que é a ideia do Korban? A gente está começando agora o livro de Levíticos, o livro de Korbanot. O que é o Korban? Korban significa Leit Karev, se aproximar de Hashem. Como você se aproxima de Hashem? Então tem uma única condição que você tem, que Hashem diz, eu não me aproximo dessa pessoa. Quem é? O orgulhoso. Tem um lugar que Hashem diz, eu não consigo suportar esse cara. Essa pessoa que é orgulhosa, tchau, não consigo. Se a gente quer Leit Karev para Hashem, a gente precisa ter a humildade. Aonde isso está escrito? Então tem a Gemara que fala o seguinte. A Gemara fala as seguintes palavras. Amar Rabi Yehoshua ben Levi. Isso aqui está em Sotá. Disse Rabi Yehoshua ben Levi.
Bo ure kamagdolim nemuchei ruach lifnei HaKadosh Baruch Hu. Quão grandes, venha ver, quão grandes são as pessoas humildes, de baixo espírito, que não se acham, perante Hashem. A Torá considera aquela pessoa como que ela tivesse oferecido todos os korbanot. Então hoje não temos korbanot, a gente lamenta todos os dias, pede para o templo ser construído, etc. Tem uma característica que você pode se trabalhar, que se você conseguir chegar nela, você é considerado como se fosse que você fez todos os korbanot, que é a humildade. Está escrito na Guimará, a Guimará fala, você quer se tornar inteligente, o que você faz? Pede para Hashem. Atachonen la dam dat. É ele que dá a sabedoria. Você quer se tornar rico, o que você faz? Pede para Hashem. Tem muita gente que estuda e não se torna uma pessoa muito inteligente. Estou falando mesmo Torá. Tem muita gente que trabalha e não se torna rico. Qual é a diferença? A diferença é a brachá de Hashem. Então, se a gente reconhecer isso, é o que vai dar para a gente toda a diferença. Vamos voltar para o Moshe. O que acontece com o Moshe? Em qual momento Hashem faz questão de registrar essa humildade de Moshe Rabbeinu? É justamente no lugar que mais condiz, que é os korbanot. Toda a ideia do korban é você se aproximar de Hashem. Se aproximar de Hashem significa você reconhecer que você não é nada. Então é nesse lugar, é nesse local que Hashem faz questão de frisar a humildade de Moshe Rabbeinu. A humildade de Moshe Rabbeinu acontecia sempre, desde o início. Mas qual é o local da Torá onde Hashem decide registrar isso? É no lugar aonde a gente mais tem que se trabalhar, que é a ideia dos korbanot. Hoje não temos korbanot, mas a gente tem a hora que a gente vai lá e pede para Hashem. Qual que é a dica para que as nossas filotes sejam atendidas? Tem várias. Mas um componente essencial é você começar a reza sabendo que tudo que você tem vem de Hashem. Quando você vai pedir para ele, você não pede, como eu já dei outro shiur, não por merecimento, você pede para ele por quê? Porque Hashem pode tudo. Porque ele é nosso Pai. Misericórdia. Pai et Hanan, você pede de graça. Quando você começa a falar eu ouvi um comentário essa semana, eu vi de um rabino, ele comentou a história de que uma vez alguém escreveu para o Rebbe uma carta pedindo, falando todos os problemas. E o Rebbe, ao invés de responder, ele só circulou toda vez que o cara escreveu eu. A carta dele tinha não sei quantas vezes escrita a palavra eu. Essa é a resposta dele. Na hora que você parar de ficar pensando só no eu, as coisas vão melhorar. Se eu fosse mais rico, eu seria mais feliz. Errado. Se você fosse mais feliz, você seria mais rico. E assim por diante. Então, a mensagem do Vaikra, a primeira mensagem do Vaikra, é a gente realmente ter essa humildade. Como que a gente adquire essa humildade? Reconhecendo as virtudes todas que nós temos e reconhecendo que cada uma delas é um presente que Hashem deu para nós. Isso é importante a gente perceber a nível povo judeu, perceber que nós não somos nada, e a gente está vendo isso muito claro com essa guerra, desde 7 de outubro, tudo que aconteceu e como que Hashem faz as coisas, infelizmente, de uma maneira muito dolorosa. As dores do parto foram muito duras, mas nunca a gente poderia imaginar aonde teria esse fim, que o Bezrat Hashem vai acabar com todos os inimigos do povo de Israel de uma vez, mas você não pode parar e virar, corri veot semiadi, eu consegui, eu sou bom, eu tenho a capacidade. Eu ouvi de alguém essa semana, vocês devem ter visto, que um míssil caiu sem ter tocado nenhuma sirene, num lugar, no meio da cidade, e caiu exatamente no lugar onde não tinha ninguém, não machucou ninguém. O míssil caiu, não machucou ninguém. Literalmente. Como Yad Hashem, como a mão de Hashem está protegendo a gente de todos os lados, e que, Bezrat Hashem, a gente tenha boas notícias. A gente agora, diferente do rei Hiskiau, estamos reconhecendo, estamos agradecendo a Hashem. Todo dia a gente faz Teilim. Hashem, por favor, escute as nossas filot, reconhecemos que é você, termine esse galut de uma vez, faz o trabalho até o final, não fica, ninguém quer que a guerra pare no meio, até o final, não é só até o Irã terminar, acabar com o Irã, não com o Irã, e sim com a regime militar, etc., teocrata, e sim a gente chegar no final, como um grande rabino, quando ele saiu, conseguiu fugir da Segunda Guerra, ele foi muito grato, mas ele começou a chorar. Ele falou, eu achei que quem ia me salvar era o Mashiach, não os aliados. Então
Então a gente não pode se contentar com uma guerra parcial, e a gente está pedindo para Hashem, por favor, mande Mashiach, por favor, termine esse galut, já chega de sofrimento a nível povo de Israel, a nível individual, cada um com seus problemas. Mashiach não está aí ainda, a gente pede que Hashem mande Mashiach, a gente reconhece, a gente percebe, e cada um a nível pessoal. Enquanto isso não acontecer, a gente tem que fazer mais uma mitzvah, reconhecer tudo que a gente tem vem de Hashem, a brachá vem de Hashem, e que Hashem realmente escute nossas filot e a gente esteja com Mashiach ainda hoje em Yerushalayim.